Olá, eu sou o professor Pierre e esse é o nosso segundo vídeo sobre propósito estratégico. Como nós vimos no vídeo anterior, as avaliações dos ambientes externo e interno, elas são o que a gente pode chamar de diagnóstico estratégico. Mas uma decisão fundamental que precisa ser tomada pela organização diz respeito ao propósito da estratégia a ser seguida. No vídeo anterior, além da contextualização, a gente viu também a governança corporativa. Nesse vídeo a gente vai ver então o restante dos tópicos: responsabilidade social corporativa, as expectativas dos stakeholders e as questões relativas a valores, missão, visão e objetivos. Lembrando que, conforme a gente viu no vídeo anterior, o propósito estratégico, então, é a nossa razão de ser de uma organização. Ele é derivado, então, da análise dos ambientes externo e interno e sofre interferência de três questões fundamentais relativas ao propósito, que são a estrutura de governança, a responsabilidade social e ética corporativa e as expectativas dos stakeholders. Nesse vídeo, então, como a gente já viu a questão relacionada à estrutura de governança, a gente inicia na responsabilidade social corporativa. Responsabilidade social corporativa. A responsabilidade social corporativa, ela diz respeito aos modos pelos quais uma organização supera as obrigações mínimas com os stakeholders que são especificadas a partir de regulamentação. Então, o ambiente legislativo e os próprios programas de governança para uma organização, eles determinam essas obrigações mínimas em relação às partes interessadas, que aqui a gente está chamando de stakeholders, de uma organização. A responsabilidade social corporativa, então, diz respeito a como a organização, ou quais meios a organização utiliza para superar essas obrigações mínimas que constam na legislação e nos programas de governança. É interessante a gente frisar que as estruturas legais e legislativas sobre as quais os negócios funcionam, elas preservam de forma desigual os direitos de diferentes stakeholders. Por exemplo, os stakeholders sob contrato, como os clientes, fornecedores, colaboradores e parceiros que possuem uma relação contratual com a organização, eles têm um relacionamento legal e, consequentemente, estão mais protegidos. Já os stakeholders, que a gente poderia chamar de stakeholders de comunidade, como as comunidades locais e grupos de pressão, eles não possuem tanta proteção legal e acabam ficando um pouco desfavorecidos nesse relacionamento com a organização. De uma forma geral, existem diversas posições que as organizações assumem em relação à responsabilidade social. Essas diversas posições, elas podem ser divididas em 4. Desde uma posição, digamos assim, com uma responsabilidade social corporativa menos desenvolvida na organização, até uma posição onde a responsabilidade social corporativa é bastante desenvolvida, respectivamente de uma posição de deixar fazer, ou no francês laissez-faire, até uma posição de modelador da sociedade. E aí então a gente vai ver cada uma dessas posições. Então a visão laissez-faire, ou literalmente deixar fazer em francês, ela representa uma posição extrema, como está demonstrado aí na figura. Nessa posição, a organização assume que a única responsabilidade do negócio é o interesse de curto prazo dos stakeholders e, logicamente, dar lucro, pagar impostos e gerar empregos. Nessa posição, para a organização, é papel do governo determinar, por meio de legislação e regulamentação, as restrições escolhidas pela sociedade para a busca de eficiência econômica por parte das organizações.
Essa posição ela pode ser tomada, por exemplo, por executivos que acreditam ideologicamente que deve ser assim, ou por pequenos negócios que não possuem recursos suficientes, né, que não possuem recursos além do necessário para atender minimamente a legislação, ou seja, eles não podem ir além do mínimo. A segunda posição ela é chamada de alto interesse esclarecido. Ela é moldada pelo reconhecimento do benefício financeiro a longo prazo, esse reconhecimento pela organização, para os stakeholders principais, oriundos de relações bem administradas com outros stakeholders, ou seja, uma visão um pouco mais ampla. A justificativa para essa ação é que isso faz sentido do ponto de vista do negócio, ou seja, melhorar esses relacionamentos vai trazer para os stakeholders principais benefícios a longo prazo. Por exemplo, a reputação de uma organização tem impacto em seu sucesso financeiro a longo prazo. Lembre lá do modelo VRIO. Reputação é um recurso intangível. Ele possui valor, muitas vezes ele é raro no setor e ele é oneroso de imitar. Ou seja, ele pode levar a vantagem competitiva sustentável. Empresas podem também instituir sistemas e políticas para assegurar a conformidade com as melhores práticas, como, por exemplo, a certificação ISO 14000 e a proteção a direitos humanos em operações que elas, porventura, tenham em países estrangeiros. Aqui, a gente está tratando da compreensão dos gerentes, que as organizações não apenas têm responsabilidade com seus stakeholders, mas também com as relações com outros stakeholders. É o contrário de ter responsabilidade com outros stakeholders. Aqui a gente está falando e o foco é nas relações entre a organização e outros stakeholders, além dos stakeholders principais. A próxima posição que as organizações podem assumir pode ser denominada como Fórum para Interação entre Stakeholders. Um fórum de interação explicitamente incorpora os variados interesses e expectativas dos stakeholders e não apenas daqueles stakeholders principais, ou seja, os acionistas, por exemplo, ao mesmo tempo que influencia os propósitos e a estratégia da organização. O argumento aqui é que o desempenho de uma organização deve ser avaliado de modo mais plural do que apenas pela parte financeira. As empresas aqui podem, por exemplo, preservar unidades dispendiosas para preservar empregos, evitar a fabricação e venda de produtos antissociais e estar preparadas para a redução da lucratividade em prol do bem comum. Essas organizações geralmente demoram mais em decisões estratégicas, uma vez que estão comprometidas com consultas mais amplas junto a stakeholders mais amplos e com a administração de penosas contrapartidas políticas entre expectativas conflitantes dos diversos stakeholders com os quais ela atua. E na última posição estão os modeladores da sociedade. Os modeladores da sociedade então julgam as considerações financeiras como secundárias ou como uma restrição ao negócio. São ativistas procurando mudar a sociedade e as normas sociais vigentes. Uma empresa até pode ser fundada com esse propósito, ou seja, com um papel social como cerne do negócio. Essas organizações podem considerar que o seu propósito é mudar as regras do jogo, algo que até elas podem se beneficiar, mas elas querem também assegurar que isso beneficie a sociedade. Nessa atuação, geralmente essas organizações fazem parcerias, atuando junto com outras organizações, sejam elas comerciais ou não, para alcançar os seus objetivos. Então aqui estão postas considerações gerais sobre a responsabilidade social corporativa e a sua relação com a gestão estratégica.
Entretanto, existe uma série de outras considerações acerca de responsabilidade social corporativa, principalmente quando a gente considera a questão da sustentabilidade de uma forma mais global. Especificamente, eu estou falando aqui dos conceitos relacionados ao Triple Bottom Line, ou tripé da sustentabilidade, que auxilia as organizações no desenvolvimento sustentável, uma vez que considera a prosperidade econômica, a justiça social, a proteção ao meio ambiente dentro de suas operações principais e, essencialmente, fazendo o salto da sustentabilidade teórica para a prática. Isso, logicamente, possui implicações estratégicas bem claras e profundas para a organização. E nós falamos bastante até agora sobre os stakeholders, então vamos aprofundar um pouco mais nas expectativas dos stakeholders. Os stakeholders, então, a gente já viu esse conceito aqui, eles são aqueles indivíduos ou grupos que dependem de uma organização para realizar suas próprias metas e de quem, por sua vez, a organização depende também. Eles podem ser os donos, acionistas, comunidade financeira, grupos ativistas, clientes, grupos de defesa do consumidor e assim por diante, conforme se pode ver na figura aí na tela. É de se esperar que quanto maior a organização, maior é o número de grupos de stakeholders diferentes. Esses grupos eles possuem expectativas distintas, às vezes até conflitantes. Isso significa que os gerentes devem ter muito claro quais dos stakeholders terão maior influência, em que expectativas precisam prestar mais atenção, em que expectativas os gerentes precisam prestar mais atenção e até que ponto expectativas e influências dos diferentes stakeholders variam. Então a gente está falando de duas dimensões aqui. As expectativas dos stakeholders em relação ao negócio e o interesse dele, junto da capacidade dele de influenciar ou não o negócio. Porque às vezes ele tem capacidade de influenciar, mas não possui o interesse. Às vezes ele tem interesse em influenciar o negócio, mas não possui a capacidade. Então a gente pode, do ponto de vista dos stakeholders externos, a gente pode dividir eles em três tipos básicos. Os de perfil econômico, os de perfil social e político e os de perfil tecnológico. Os de perfil econômico, por exemplo, fornecedores, concorrentes e distribuidores, que a influência a gente pode analisar pelo modelo das 5 forças, que a gente viu quando fez a análise do ambiente externo, e os acionistas, que a influência a gente pode determinar em função da estrutura da cadeia de governança corporativa. Temos os de perfil social e político, por exemplo, instâncias legislativas, agências reguladoras, agências governamentais de uma forma geral. E os de perfil tecnológico, por exemplo, empresas inovadoras, agências que lidam com a padronização de padrões tecnológicos, proprietários de tecnologias competitivas que poderão influenciar, por exemplo, a difusão de novas tecnologias e a adoção de padrões no setor. A influência de cada um dos stakeholders vai variar dependendo da situação. Por exemplo, no lançamento de novo produto, instalação de uma unidade produtiva ou abertura de um novo mercado. Há também grupos internos de stakeholders numa dada organização, que podem ser departamentos, locais geográficos ou diferentes níveis na hierarquia organizacional. E stakeholders externos também tendem a influenciar a organização por meio da influência em stakeholders internos. Por exemplo, um cliente pode influenciar um vendedor ou uma equipe de vendas para mudar alguma política ou alguma regra da organização. Se este vendedor ou até um grupo, se este comprador ou até um grupo de compradores tiver algum poder de barganha.
Nós falamos então de conflitos de expectativas dos stakeholders. E aqui a gente tem alguns conflitos de expectativas que são comuns. Por exemplo, para crescer, talvez seja necessário sacrificar a lucratividade de curto prazo, o fluxo de caixa e os níveis de pagamento. O imediatismo ele pode servir para aspirações de carreira gerencial internamente na organização, mas impede investimentos em projetos de longo prazo. Quando os negócios familiares crescem, os donos podem perder o controle se precisarem nomear gerentes profissionais para tocarem o negócio. Novos desenvolvimentos eles podem precisar de financiamentos extras por meio de emissão de ações ou empréstimos em bancos, por exemplo. Em qualquer dos casos, a independência financeira ela pode ser sacrificada. Aqui a gente está falando da independência financeira da organização. Ainda, a propriedade pública das ações vai exigir da organização mais abertura e responsabilidade por parte do gerenciamento, especificamente por parte dos seus gerentes. A eficiência de custo por meio do investimento de capital pode significar a perda de empregos. E, finalmente, a entrada em mercados de massa pode exigir uma redução dos padrões de qualidade. Então, aí estão alguns conflitos que, para serem resolvidos, eles vão, muitas vezes, de encontro a algumas expectativas de alguns dos stakeholders da organização. Por isso, é tão importante a gente conhecer os nossos stakeholders. Especificamente, a gente está falando do mapeamento dos stakeholders, que vai identificar as expectativas e o poder deles e vai auxiliar no entendimento das prioridades da política pertinente. Questões a serem trabalhadas no mapeamento de stakeholders. Qual o interesse de cada grupo de stakeholders? A gente pode organizá-los em grupos, em fazer com que suas expectativas influenciem os propósitos da organização e as escolhas estratégicas. E se os stakeholders têm o poder adequado para fazer isso. Para isso, a gente pode utilizar uma matriz de interesse-poder, que auxilia a classificação dos stakeholders em relação ao poder que dispõem e ao quanto provavelmente são capazes de mostrar interesse em apoiar ou opor-se a uma estratégia específica. Ela ajuda na formação de uma opinião por meio das influências dos stakeholders para o desenvolvimento da estratégia. É importante a gente salientar aqui que o modo como os gerentes lidam com o relacionamento vai depender das estruturas de governança sobre as quais eles operam e a posição assumida em relação à responsabilidade social corporativa. A matriz ela vai ter essa aparência aqui. Ela trabalha então com duas dimensões. A primeira das dimensões é o poder que os stakeholders dispõem. A gente tem aqui, nesse eixo aqui, o poder baixo e alto. A segunda dimensão é o quanto provavelmente eles são capazes de mostrar interesse em apoiar ou opor-se a uma estratégia específica. Ou seja, o quanto eles querem influenciar a organização. Então, a gente tem do alto ao baixo. Então, a gente tem aqui o grupo A, que tem baixo nível de interesse e baixo poder. Então, a organização, em relação a esse grupo, ela vai precisar apenas fazer um esforço mínimo. No oposto, a gente tem esse grupo D, que são os atores-chave, que possuem um alto nível de interesse e alto poder. Então, eles estão bem de olho na organização e eles podem influenciar ela. Então, a organização tem que estar sempre atenta a esse grupo de stakeholders. E em posições mais intermediárias, a gente tem o grupo B, que tem alto interesse, mas tem baixo poder. Então, a gente tem que mantê-los informados, porque eles estão sempre atentos à organização. E, embora tenham baixo poder, eles
podem, digamos assim, fazer pressões públicas favoráveis ou contrárias a uma determinada estratégia da organização. E no grupo C, a gente tem aqueles stakeholders que têm alto poder, mas têm baixo interesse em influenciar a organização. Geralmente, as questões mais problemáticas, elas se relacionam com este segmento aqui, com esse grupo aqui. Embora possam ser relativamente passivos, em uma situação que eles vejam que os seus interesses estão ameaçados, eles podem passar para o grupo para o grupo D. Então, a gente tem aí os stakeholders divididos em 4 grupos, relacionando o seu poder de influência e o nível de interesse em influenciar a organização. Algumas questões que são abordadas com o mapeamento dos stakeholders. Ao determinar o propósito e a estratégia, que expectativa dos stakeholders devem ser priorizadas? Além disso, os níveis reais de interesse e poder dos stakeholders refletem a nossa estrutura de governança corporativa? Também temos quem são os principais impedidores e facilitadores da estratégia da organização. E também o reposicionamento de determinados stakeholders é desejável pela organização? E, finalmente, o nível de interesse e poder dos principais stakeholders pode ser mantido? Então, essas são questões que a gente pode abordar ao fazer o mapeamento de stakeholders. Além disso, existem 2 observações importantes. Primeira, aqueles grupos de stakeholders que a gente viu na matriz, eles não costumam ser homogêneos, ou seja, a gente pode ter ali dentro subgrupos de stakeholders. Outra questão é que é a relação entre o papel desempenhado por alguém e esse alguém, ou seja, esse indivíduo, ou seja, o comportamento individual dessa pessoa. Em alguns casos, isso precisa ser caracterizado. É útil saber se determinado indivíduo, desempenhando determinado papel, se ajustará a essa posição. Então, o sujeito A, ele pode, ideologicamente, ele ter uma posição e pode assumir, por exemplo, a gerência de um banco que faz empréstimos para a organização. Talvez ele tenha uma posição como indivíduo e talvez ele, do ponto de vista comportamental, ele se ajuste aos valores e à visão daquela organização que ele está representando. Mas pode ser que isso não aconteça e haja aí algumas interferências. Um outro exemplo é quando alguém assume uma direção de uma instituição que possui alguma influência para a organização. Essa pessoa ela pode ter comportamentos divergentes daquelas posições que são assumidas por essa instituição. E, finalmente, após a gente ver as expectativas dos stakeholders, a gente vê então como o nosso propósito estratégico ele é materializado por meio dos valores, da missão, da visão e dos objetivos. Então, os itens anteriores, a governança corporativa, a responsabilidade social corporativa e as expectativas dos stakeholders, examinaram os fatores que influenciam o propósito estratégico. Entretanto, os gerentes eles vão precisar formar uma opinião, uma percepção desse propósito e encontrar uma maneira de expressar o propósito estratégico. Essa expressão ela se torna visível para a gente por meio dos valores, da missão, da visão e dos objetivos da organização. Então, as expectativas dos stakeholders, a estrutura de governança e a responsabilidade social, eles influenciam, esses fatores influenciam o propósito estratégico, que se torna visível por meio dos valores, da missão e visão e dos objetivos. Valores fundamentais. Então, eles são os princípios que orientam a estratégia de uma organização. Às vezes aparece uma lista de itens, que são importantes
para aquela organização. Aqui um ponto importante, que é diferenciar entre valores fundamentais, que representam o que uma organização é, e aqueles que ela aspira. Se houver alguma confusão em relação a isso, e essa distinção não ficar clara, pode haver certo nível de ceticismo. Por exemplo, se uma organização coloca lá como seus valores questões relativas a respeito de gênero, e a gente observa que a organização de fato não respeita isso, a gente pode começar a ter um olhar cético em relação ao que a organização faz. Então, por isso é importante diferenciar entre valores, aqueles que nós somos, né, nossos valores fundamentais, e aqueles valores que a gente almeja alcançar, que a gente aspira colocar em prática, para evitar esse ceticismo. Missão e visão. Então, a gente já viu isso lá quando trabalhou as bases conceituais sobre estratégia. Então, uma vez que os valores corporativos podem ser um pano de fundo e determinar limites nos quais as estratégias são desenvolvidas e implementadas, uma declaração de missão e uma declaração de visão geralmente são mais explícitas em relação ao propósito de uma organização em termos de direcionamento estratégico. Uma declaração de missão, ela visa dar clareza a empregados e stakeholders quanto ao propósito geral e a razão de ser de uma organização. Já uma declaração de visão, ela diz respeito ao que a organização deseja se tornar. Então, uma declaração de visão, ela está mais relacionada a onde a organização quer chegar, e uma declaração de visão, ela está mais relacionada ao que a organização faz para chegar lá. Os objetivos, então, são declarações de resultados específicos a serem alcançados. Duas considerações importantes: objetivos e medidas. Os objetivos são geralmente quantificados. Lá quando a gente viu os fundamentos sobre estratégia, eu disse que os objetivos em geral são mais gerais e eles derivam para metas que são quantificáveis, né? São numéricas e temporais. Os objetivos, mas também disse que os objetivos eles podem também ser quantificáveis. Então, a gente vai encontrar alguma parte da literatura que fala em objetivos mais gerais, alguma parte que fala em objetivos quantificáveis, tá? Independente de uma ou outra linha, ou eu vou ter objetivos ou eu vou ter metas que devem ser quantificáveis e temporais. Porque se eu não tenho um número e eu não tenho um tempo para alcance desse número, eu vou ter uma dificuldade de controlar esse objetivo. E aí a gente vai para a segunda questão, que é objetivos e controle. Que os gerentes e colaboradores, em geral, na parte mais baixa da hierarquia organizacional, eles não têm muita clareza sobre como o trabalho deles pode contribuir para o alcance dos objetivos mais gerais e mais amplos da organização. Então, nesse sentido, as organizações devem criar processos, ferramentas de controle que possam fazer com que todos na organização consigam visualizar os objetivos, sejam eles objetivos mais amplos ou objetivos mais específicos, e perceber como cada um desses objetivos contribui para a realização da missão da organização e alcance da sua visão. Então, nesse estudo sobre propósito estratégico, a gente realçou o ponto de que as estratégias devem
considerar o propósito da organização. Aliado a essa questão, uma perspectiva cultural ela pode auxiliar na compreensão das oportunidades e restrições que as organizações enfrentam. Cultura, então, é o tema do nosso próximo estudo, então, que vai tratar sobre cultura e estratégia, essas relações entre cultura e estratégia. Nos vemos, então, no próximo estudo. Até mais!